Quando não delegar? Pois é. Será que, de repente, você está errando nisso? Dizem que o segredo é a alma do negócio. Vamos falar sobre isso enquanto eu tomo um café? Quando não delegar? Estamos juntos de novo. Quando não delegar? Existe o que se chama a solidão do poder. Vai haver momentos em que você vai estar sozinho, sob muita pressão, sem poder dividir com ninguém as suas angústias, as suas frustrações, alguns erros que você cometeu. Alguns dizem o seguinte: eu gosto do topo, porque lá a concorrência é pouca. É, mas as responsabilidades também são enormes, são pesadas demais. Então, há coisas que você talvez não tenha como dividir com ninguém. Você tem todo o bônus se o que você for fazer der certo, mas você vai ter que carregar todo o ônus. Um exemplo é fazer com que algumas pessoas tomem decisões por você na sua empresa. Trabalho com treinamento e se tem algo que me deixa com muita raiva é quando chega um pseudo consultor dizendo na empresa que você tem que mudar tudo, que está tudo errado. Até pode ser que esteja, mas em geral não é o caso. A pessoa às vezes está fazendo 90% das coisas certas, mas 10% que ela está fazendo pode ser melhorado. E o cara chega dizendo que está tudo errado. E ele simplesmente, num momento de fragilidade, escuta o consultor. E um consultor pode quebrar a sua empresa. Pode ser também que não seja só culpa do consultor. Ele disse uma coisa sem entender outra, que já estava dentro de você. Mas muitas vezes um consultor, estou falando daqueles que não são profissionais, que não têm uma ideia de ética, de limite de autoridade, que nós não somos super-homens, que nós erramos também, enfim. Então há coisas que você não tem como delegar. Algumas decisões são suas, sim. O bônus e o ônus. Se rompe uma sociedade ou não rompe, se você mantém uma pessoa improdutiva, mas por causa de vínculos que você tem, bom, uma coisa é o que os manuais dizem, outra coisa é o que funciona na prática. Se você traz alguém da sua família ou não, se você conta algumas coisas para algumas pessoas. Por exemplo, eu procuro ser muito transparente. Em alguns momentos isso é ruim, mas no intuito de criar um ambiente de transparência e de respeito, se eu pudesse voltar no tempo, algumas coisas eu talvez não dissesse para os meus colaboradores, porque a emenda saiu pior do que o soneto. Ao invés de ajudar, gerou intranquilidade. Como Jesus disse, cada um vai carregar a sua própria cruz. Eu só te daria como sugestão para que coisas estratégicas, confidenciais, realmente permanecessem assim. Não é somente por conta do jogo competitivo, de você passar uma informação que alguém possa usar estrategicamente em termos de concorrência, mas porque algumas pessoas podem usar algumas informações confidenciais para prejudicar você, sua vida e até a sua família. Existirão momentos em que você vai ficar tentado a delegar algumas coisas, a compartilhar algumas coisas, porque às vezes o peso é muito grande. Então eu não posso te dizer nada além disso, mas quando algo for muito importante, muito estratégico, pense com muito cuidado se você vai dizer, se você vai compartilhar ou se vai delegar, porque às vezes o inimigo está do seu lado. Nós vamos falar mais à frente sobre perfis de pessoas e em profundidade no nosso treinamento, em especial sobre um perfil que se transforma naquilo que você quer que ele seja, e é como se fosse um verdadeiro escorpião. E eu vi famílias, casamentos, empresas acabarem por conta disso. Ah, e tem uma coisa: se você for de uma grande empresa, se você for de um RH, se você tiver uma função estratégica, esse vídeo não é dirigido em princípio para você, porque é para o pequeno microempresário, mas eu conheço muito bem
a vaidade corporativa que existe em todos os lugares. Não é só nas grandes empresas, existe na igreja, existe em todo lugar onde tem gente. Mas, novamente, não me entendam mal quando eu parafraseio a Bíblia, ou um profeta, ou um filósofo. Cristo certa vez disse o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Doravante, sede inocente como as pombas, mas cautelosos como as serpentes. Cristo dizia: vocês vão fazer coisas boas, mas tenham cuidado, não sejam bobos. Então, ao delegar, não use de maldade, use de malícia. E algumas coisas, elas precisaram ficar com você durante um bom tempo, com o bônus do acerto, mas com o ônus se algo der errado. É por isso que você está na liderança, porque ser líder não é para qualquer um. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.